Fala, meus nobres, tudo na paz? Voltamos aqui com mais um vídeo da nossa série onde a gente mistura universos e tenta descobrir qual seria o tipo de NEM de personagens de outras obras, caso eles existissem, no mundo selvagem de Hunter x Hunter. No vídeo passado a gente explorou o Sanji de One Piece e agora preparem-se porque o assunto vai ficar cósmico. Hoje é dia de falar do homem mais próximo de Deus, Shaka de Virgem. Seria ele um especialista? Seria ele um manipulador? Vamos acender o incenso, assumir a posição de Lotus e viajar junto nessa análise. Como de costume, vamos entender quem é Shaka. Nascido em 19 de setembro, Shaka é o Cavaleiro de Ouro da constelação de Virgem. Ele não é só conhecido como o homem mais próximo de Deus, mas também como o cavaleiro com o maior cosmo entre os 88 de Atena, título confirmado na enciclopédia oficial da obra. Só que esse próximo de Deus não é só na força, é iluminação, sabedoria, equilíbrio, introspecção. Shaka é a reencarnação de Siddhartha Gautama, o Buda original, e começou seu treinamento espiritual com apenas 6 anos, já se comunicando com Buda em meditação e conversação. Aos 7 anos já havia despertado o sétimo sentido e se tornando o mais jovem cavaleiro de ouro da história. Shaka luta de olhos fechados, e isso é mais do que estilo, é uma escolha espiritual. Ao se privar da visão, ele amplia todos os outros sentidos e leva o cosmo ao extremo. Como ele é capaz de entender as intenções das pessoas através do sentido, ele consegue discernir a bondade e a maldade no cerne das pessoas que encontra. Já quando ele abre os olhos, é game over. Seu cosmo explode em Agyu, o poder da criação, literalmente a luz do nascimento do universo. Indo para o campo da personalidade, Shaka é calmo, metódico, um verdadeiro zen, com moral e ética própria. Ele acredita no equilíbrio do universo, no karma, e vê o mundo sob uma ótica mais espiritual e filosófica. Inclusive, como já citado, ele é capaz de sentir a bondade no interior das pessoas. Às vezes, Shaka pode parecer frio ou arrogante, mas é porque ele analisa tudo de uma forma muito mais lógica e desapegada. Isso é um reflexo da sua filosofia budista, que busca ver o mundo pelo que ele é de fato e não pelo que ele aparenta ser. Indo para o campo das habilidades, e é aqui que a coisa fica surreal. Shaka tem diversas habilidades absurdas, sendo especialista em ataques à distância e em combates que lembram bastante o estilo do Mu, né? De controlar a distância, de habilidades de impactos massivos, de desvencilhamentos. Mas vamos lá. Ele tem o Kan, que seria uma barreira de energia que protege e isola o Shaka. Sua técnica assinatura, o Tesouro do Céu, que é uma técnica lendária ofensiva onde ele remove os 5 sentidos do inimigo, um de cada vez. Ele tem também o domínio do sétimo sentido. Como Cavaleiro de Ouro, Shaka possui o domínio completo do cosmo, que lhe dá a habilidade de atacar e se mover em velocidades da luz. Né? Arayashiki, Shaka pode manter perfeitamente seu estado animado e racional após a sua morte, demonstrando poder sobre o oitavo sentido, sendo ele o primeiro a dominar esse poder. Manipulação de memória e telecinesia. Shaka é capaz de apagar a memória dos seus oponentes. Isso já foi demonstrado várias vezes na obra, inclusive em sua primeira aparição, né? Ele apaga a memória do Ikki de Fênix, né? Quando ele vai lá na Ilha da Rainha da Morte para dar cabo do jogo. E o Ikki já fez isso, então ele não mata o Ikki porque ele vê bondade no coração do Ikki, mas apaga a memória, a lembrança de que eles se encontraram. Onde o Ikki só lembra disso quando novamente o encontra lá na saga do Santuário. Isso já mostra aí uma manipulação de memória e poder psíquico bem avançado na parte do Shaka. Não é tanto quanto do Mu, mas é bem acima da média. Ele também é capaz de manipular ilusões, né? O Shaka é capaz de criar e manipular poderosas ilusões capazes de enganar facilmente até mesmo o Cavaleiro de Ouro. Ele é capaz de criar labirintos com ilusões semelhantes ao labirinto da Casa de Gêmeos. Esse labirinto ilusório, inclusive, foi capaz de enganar Saga, Camus e Shura, fazendo com que eles acreditassem que estavam correndo por horas dentro da casa de Câncer. Com base nisso tudo, vamos tentar desenrolar aí qual seria o NEM do Shaka, né? Vamos por eliminação. Emissão, reforço e transmutação já sai de cara. O Shaka é o completo oposto das características desses 3 grupos, então eu acho que não faz nem sentido a gente tentar analisar aqui. Já na conjuração ele bate ali 2 pontos no quesito de raciocínio lógico e frieza. Na especialização eu vejo ele marcando 3 pontos, nessa parte de carisma, obstinação e a capacidade de atrair pessoas ao seu redor. Mas na manipulação é onde eu vejo que ele marca mais pontos e é mais forte as características. Né?
essa extrema lógica e argumentação a gente já vê desde jovem, né? Ele questiona Buda a respeito da natureza humana e da efemeridade da vida. E mesmo aos 7 anos, ele tendo se tornado um cavaleiro de ouro, ele ainda assim não se considerava à altura, né? Então ele evolui no seu próprio tempo, ele se reserva para treinar, para meditar. Shaka, ele valoriza muito aqueles que ele julga bondosos, mesmo as suas atitudes sendo contraditórias, como é o caso lá do Saga, né? Ele enxergava no Saga bondade no seu interior, mesmo suas atitudes não sendo de acordo, ele ainda assim confiava, não, ele tem bondade no interior dele, né? Então ele valorizava o Saga e o seguia, apesar de que ele sentir que ainda tinha ali, né? Quando o Saga se revela, foi uma grande surpresa para ele, né? Já que ele identificava no seu interior, né, essa bondade, mas é a dualidade do Saga, enfim, fica pro vídeo do Saga. Então, Shaka valoriza muito aqueles que ele julga nesses laços fraternos, né? E ao obter um foco, ele faz tudo ao seu alcance para poder cumprir aquele objetivo, né? É um reflexo da filosofia pessoal dele. Por fim, eu diria que o Shaka ele é um manipulador com fortes tendências de conjuração e até de especialização. E agora é a parte que eu mais acho divertida, né? Como é que a gente encaixaria o Shaka no mundo de Hunter x Hunter, né? Bem, ele é um prodígio, ele seria aquele 1 em 1 bilhão. Fala a verdade, desde os 7 anos ele já conversava, tinha lições com o Buda, era um cavaleiro absurdo e ainda assim não se considerava a altura. Comum ele não era definitivamente. E aqui existe um fator interessante, né? O Shaka é uma das encarnações do próprio Buda. Uma vibe bem Avatar ainda de Aang ou até Karma, lá do League of Legends. Inclusive, merece um vídeo próprio, caso vocês queiram, só comentar aí. No mundo de Hunter x Hunter, a gente pode considerar essa reencarnação, né, como um tipo de Nen pós-morte. E como o Nen fica mais forte após a morte, com base na vontade do usuário, podemos imaginar que cada encarnação herda conhecimento e um volume de Nen do usuário anterior. Mas como cada indivíduo vive as experiências novas, né, ele cresce, tem um ciclo de vida, o ambiente molda a personalidade, né, a gente pode casar essas duas ideias, né? O indivíduo tem o seu Nen próprio e herda o Nen dos usuários de Virgem, né? Dos Cavaleiros de Virgem. Então, os Budas anteriores vão herdando esse poder e passando ele adiante. É algo bem one for all. E isso faria todo sentido com o personagem Shaka e dentro da própria obra, né? Nesse contexto, em minha opinião, como ele seria um manipulador nato com inclinação para a conjuração, dá para imaginar ele conjurando e manipulando labirintos, ilusões, dopplers perfeitas, talvez até mesmo um Bodhisattva à la Netero, e com a condição de restringir seus sentidos, podemos imaginar que ele teria a capacidade de limitar o sentido dos oponentes dentro de uma área de ação, né? Imaginando que ele expande sua área, o seu rato, né? E dentro daquele espaço ele conseguiria fazer algumas manipulações, né? Retirar a audição de um, a visão do outro, ou fazer tudo ao mesmo tempo com um personagem só, ou isso aleatoriamente, enfim, dá para imaginar ele criando essas condições dentro de uma área onde ele expande sua aura, né? E como em Cavaleiro do Zodíaco ele já é o usuário de Cosmo com a maior quantidade de Cosmo que já existe, em Hunter x Hunter não seria diferente, né? Ele teria uma quantidade de aura absurda, né? De modo que ele poderia usar essa habilidade em uma área gigantesca, transportar um grupo inteiro de pessoas para labirintos elaborados, locais que referenciassem ao inferno ou paraíso budista. Não seria nenhum exagero narrativo, afinal a gente está falando de Shaka, é o homem mais próximo de Deus, a criatura no limiar do Criador. E imaginando que a limitação da visão poderia ser um condicional para uma cartada final, né? Quando ele abrisse seus olhos e liberasse a totalidade de seus poderes, né? Bem como o Netero faz lá com a Pequena Flor. E quando o Shaka abrisse os olhos, aí seria o verdadeiro medo, viu? A humanidade sentiria o pavor. E é isso aí, galera. Curtiram minha análise? Eu me diverti muito, assim. O Shaka é um personagem... ele é muito único, né? Ele passa essa postura de poder, de opressão, tem essa aura opressiva, né? Tipo, abrir o olho já era. Mas a gente vê que tem essas nuances, né? Ele mantém os olhos fechados justamente para acumular mais poder e quando ele quando ele abre os olhos é porque assim, ele quer finalizar. Mas aí, se concorda com a classificação do Shaka, você tem uma opinião diferente da minha, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo. A propósito, já marca aí qual vai ser o próximo cavaleiro dessa saga, né? Eu tô aqui querendo fazer todos os 12 de ouro, né? Mas se vocês tiverem interesse em outro, né? A gente reorganiza esses astros aí. Não esquece do like maroto, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos dessa série e outros.
Compartilhe com seus amigos que curtem essas viagens interdimensionais entre animes. Um forte abraço, fiquem com o Chaka aí